E aí, estão gostando? Faz barulho! Legal! Bom, como o Rogar já falou, meu nome é Davi, eu tenho 34 anos, sou casado, mas a minha vida, a partir dos 6 anos de idade, começou a haver algumas coisas na minha mente. Eu ia pra escola e meus irmãos iam comigo e o pessoal da minha sala começou a falar: poxa, você é moreninho, seus irmãos são brancos, por quê? O que está acontecendo? Isso começou a perturbar a minha mente e eu cheguei pra minha mãe e falei: mãe, tem alguma coisa errada. Todo mundo começou a fazer umas perguntas pra mim e eu, com 6 anos de idade, comecei a pensar nisso. E o que está acontecendo? Por que os meus irmãos são brancos e eu sou morena? Aí minha mãe olhou pra mim e falou assim: ó, seu pai vai conversar com você. Ela chamou meu pai veio e começou a conversar comigo. Eu expliquei a situação pra ele. Ele olhou pra mim e falou assim: ó, você é adotado, eu não sou seu pai. A sua mãe, quando ela era mais nova, ela era hippie, andava na rua e ela acabou ficando grávida e acabou tendo você. E algumas coisas na minha mente começou a fazer sentido, principalmente porque eu imaginava que eu já tinha visto a minha mãe casar. Então eu comecei a entender algumas coisas. Dos 7 aos 8 anos de idade, minha família tinha uma amizade muito grande com outra família. E o rapaz dessa outra família, a gente chamava de tio, de tão próximo que eles eram da gente. E numa certa noite, meus pais viajaram, deixaram eles cuidando da gente. E esse homem, ele me levou para o quarto para dormir. Eu tinha 8 anos, 7 a 8 anos de idade. Me colocou na cama e deitou junto. Isso vocês já devem estar imaginando o que aconteceu. A partir daí, eu comecei a ficar com raiva, comecei a me conter, ficar mais quieto. E aos 14 anos, dos 12, 13, 14 anos até os 19 anos, eu me afundei nas drogas. E eu fui fundo, eu experimentava tudo o que eu queria. Eu queria era tirar os meus problemas da minha cabeça. Eu não queria saber mais de escola, eu não queria saber mais de nada. E eu comecei a me afundar, até que eu saí na faca com meu irmão em casa. A gente quase se matou. E eu comecei a perceber que não dava mais certo para mim alimentar, que era uma coisa tão comum, que é tomar café, almoçar, jantar. Eu tinha que fumar maconha, senão eu não tinha larica, eu não tinha fome. E fui me afundando, até que um dia o pessoal começou a falar comigo, um grupo veio conversar comigo. E minha mãe, ela sempre foi cristã, meu pai também, meu padrasto, sempre cristão. E eles oravam por mim, minha mãe ficava orando por mim. E altas vezes eu chegava em casa todo quebrado, todo arrebentado. E minha mãe sempre orando por mim, sempre falando comigo. E o pessoal convidou eu para ir numa reunião. Falaram: não, vamos lá, vai ser legal, vai ser bacana. E eu fui e eles falaram pra mim: ó, não usa droga, vai são, vai tranquilo. Passei no boteco, tomei minha cerveja, fumei meu cigarro e fui pra igreja. Cheguei lá, achei tudo muito legal a princípio e começaram a passar um vídeo. E esse vídeo começou a falar muito forte comigo. E eu comecei a ter algumas reações que geralmente eu tinha quando eu usava droga. Primeira reação, começou a queimar aqui dentro do meu peito, um fogo muito forte, um calor muito intenso. E eu falei: eu preciso beber água. Chamei o meu amigo, fomos beber água. Eu tenho certeza que eu bebi de 2 a 3 litros de água numa só vez. Depois disso, não adiantou nada, o fogo continuou. Eu chamei eles, vamos pra dentro, eles me chamaram, a gente sentou no banco. E aí o banco era de madeira e do calor que eu estava sentindo, eu comecei a sentir frio. Parecia que estava um inverno, frio, comecei a tremer e o banco começou a tremer e as pessoas do meu lado falando: fica quieto, você está drogado, o que você vem fazer na igreja drogado, você é louco? Eu falei: não, eu não fiz nada. E todo mundo começou a brigar comigo e eu vi que eu estava incomodando e de repente eu comecei a rir. Então parecia que eu tinha usado droga mesmo, porque as sensações que eu estava tendo eram de droga, eram chapado, eu estava ficando, eu não sei o que estava acontecendo comigo. Isso começou a me preocupar e eu comecei a rir dentro da igreja, daquela reunião, e todo mundo em silêncio, e eu rindo, eu não parava de rir e tudo era engraçado para mim. E eu vi que eu estava incomodando muitas pessoas. Aí eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa, que eu precisava controlar aquela situação. Foi quando eu falei: pô, vou pedir para Deus, se Deus realmente existe, se Ele realmente é real, como a minha mãe diz, como meu pai diz, como o pessoal que me chamou para vir para cá diz, Ele vai fazer alguma coisa.
e eu não sabia direito como orar. Então eu peguei e falei: Deus, se você realmente existe, se você realmente é real, então faz alguma coisa. No momento que eu falei faz alguma coisa, foi como se uma cachoeira batesse na minha cabeça e até o meu pé e voltasse por dentro do meu corpo. Naquele instante, tudo ficou em paz. Eu olhei para um canto da igreja e começou a entrar uma nuvem muito bonita, brilhante. E de dentro dessa nuvem saiu uma voz em direção a mim e falou assim: filho, eu sou seu pai verdadeiro, eu cuido de você. E tudo aquilo que você procurou em drogas, em bebida, em sexo, toda a loucura que você quis, eu te dei um pouquinho do que você pode ter comigo. Você não precisa mais dessas coisas. E aí eu pude perceber que alguém me amava, que alguém me achava especial. Mesmo que o meu pai biológico tinha me deixado de lado, Deus nunca tinha me deixado de lado. E eu tinha uma mãe que orava por mim todas as noites. E eu pude perceber que Jesus era o único caminho que eu podia ter naquele momento. E daquele dia em diante eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu percebi o quanto eu precisava dele e ele preencheu todo o vazio que eu precisava. Hoje eu não conheço meu pai biológico, mas eu perdoo ele. Vai ser legal se um dia eu ver ele. Tenho um bom relacionamento com o meu padrasto, com a minha mãe. Tenho uma esposa linda, casado. E hoje eu viajo por vários lugares no Brasil e no mundo, falando do que Deus fez na minha vida e falando do que Deus pode fazer na sua vida. Muito obrigado.